Hello, Walkers! Estamos aqui novamente para deschavar a jornada do consumidor. Chegamos à última etapa com uma pessoa muito especial que tem uma grande experiência nisso e ele vai falar sobre revisão e aprimoramento dos processos constantemente. Quem está aqui comigo hoje é o Marcelo Godoy, um velho amigo, conhecido, que é o responsável, ele é o diretor de mobilidade no Estadão. Eu diria que a mobilidade, a área de mobilidade no Estadão e o Marcelo Godoy são as mesmas coisas. Então, Godoy, sem mais delongas, eu queria que você se apresentasse e contasse aqui para os nossos walkers, que são os nossos ouvintes, os nossos internautas, como é que foi a sua jornada até ter chegado aqui. O senhor, prazerzaço. Agradeço aí a você, agradeço a audiência. A gente já se conhece há um bom tempo, então realmente aí agradeço muito aí pelo convite. Cara, eu caí no mercado do digital, velho. Basicamente, foi por uma falta de opção, cara. Sendo muito sincero, eu tinha empreendido com 21 anos. Rapidamente, tive uma editora e peguei financiamento do meu pai. Deu certo, achei muito legal. Eu percebi que o meu negócio era desenvolver projetos, ser empreendedor desde o começo. A revista da editora, depois de 2 anos, não deu certo, né? Então, mas me deu um aprendizado bom. Eu vi a tal da internet, né? Daí me chamava a atenção, porque você pegava revistas, todo mundo falando da tal da internet, o mercado estava bombando. Aí você via ali, teve um que lançou uma empresa, já foi aportado, já todo mundo ficando rico, todo mundo ganhando dinheiro, as empresas, uma nova mudança. Eu falei, deixa eu entender o que é. Cara, e comecei a ler muito sobre. Ler bastante, ler bastante, ler bastante. E fiz uma entrevista, na verdade. Falei, olha, eu sou o Marcelo, tenho uma revista tal, queria conversar com você, fazer uma parceria, porque eu quero ir para o digital, tal, queria entender. E essa empresa tinha totens espalhados, tinha um site, e ele tinha totens espalhados em hotéis e flats. E aí eu falei, putz, muito legal. E aí fui conversar com o cara. O cara, pô, mas qual que é a tua experiência digital? Eu falei, então, eu não tenho. Mas eu tenho experiência em negócio, cara. E eu tô louco para entrar no segmento digital. Eu posso mexer a tua agulha. Ele falou assim, você tá aqui para pedir um emprego? Eu falei, estou aqui para pedir um emprego. Olhou e falou, meu, olha, eu gostei, cara, eu gostei. Eu acho que você tem um pitch comercial bacana, tudo, e a gente tá precisando de alguém no time comercial. Cara, e aí, Elcio, para resumir, cara, eu entrei, tive um banho de loja do digital, fiquei nessa empresa quase 1 ano, e foi muito no aprendizado. Eu fui me apaixonando por isso. Fui migrando durante alguns anos. Aí, logo no começo, fui trabalhar em empresas muito legais. Tive a sorte de trabalhar numa grande marca da internet, que foi o Ivest. Foi um aprendizado. A gente se conheceu, inclusive, nessa época que eu estava por lá. Aí tive empresa, produtora de vídeo, trabalhei em agência digital. E, cara, fui acompanhando. E hoje acabei desenvolvendo um trabalho aqui no Estadão que tem tudo a ver aí com a pauta aí do que a gente está conversando. Cara, muito legal. Você falou algumas coisas aí que chamou muito a minha atenção. Primeiro, essa veia empreendedora de tentar, de fazer a coisa acontecer. Às vezes dá certo, às vezes não dá, e eu acho que o digital tem muito disso, a gente precisa ter bastante sabedoria, mas às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria. Mas assim, como é essa história? Qual a importância da jornada aí para o Estadão, para a mobilidade especificamente, que é a área, a unidade de negócio que você pilota? Qual a importância disso para vocês? De entender, reagir e gerar projetos, produtos, interagir adequadamente lá na ponta com o consumidor? Cara, aqui dentro do Estadão, acho que o entendimento dessa jornada, da jornada de compra, da jornada do consumo, ela é fundamental. Eu acho que ela nos diferencia do resto do mercado. Ela nos dá uma vantagem competitiva frente à concorrência. Por exemplo, a gente saber hoje como que o nosso usuário, como as pessoas que entram dentro do Estadão, elas se comportam, para a gente é um grande diferencial. Então, quando a gente entende a jornada de consumo de conteúdo e quando a gente olha de mobilidade, acho que o primeiro impacto que eu tive quando eu cheguei no Estadão aqui na área de mobilidade foi me apresentarem olha, isso aqui é um estudo de jornada. Isso aqui é uma jornada de consumo de conteúdo e de compra, que foi um estudo que o pessoal tinha feito aí de pesquisas, de estudos que pegaram no mercado e tinha ali 3 fases, tudo. Cara, e no final das contas, a jornada de compra,
A jornada de consumo de conteúdo, essa jornada do consumidor, que no nosso caso é uma jornada de consumo de conteúdo no final das contas, né? Essa é a jornada do nosso cliente. Ela está muito ligada à questão de como que a gente entende o consumo, esse consumo de conteúdo. E a gente entende que o Estadão, por exemplo, quando a gente fala de mobilidade, a gente conta boas histórias. A gente começou contando boas histórias com autos dentro de mobilidade para o Jornal do Carro. E a gente está nessa jornada. Então, assim, a gente teve uma importância dentro de uma jornada de consumo de conteúdo de carros há 30 e poucos anos atrás, quando o Jornal do Carro foi lançado, Entendi. e que ele tinha uma importância gigantesca. Então, assim, quando você falava de Jornal do Carro na época, 30 e poucos anos atrás, era uma referência. Então, o pessoal ia lá toda quarta-feira, pegava o Jornal do Carro, falava, pô, legal, a tabela Jornal do Carro era mais importante. Dessa grossura, né? Classificado. Exatamente. Tabela FIPE, você falava, tabela FIPE, você tem a tabela Jornal do Carro. Então, você tinha algumas informações na época que estava ligado diretamente à jornada de consumo de conteúdo desse leitor. Cara, depois de muitos anos, isso foi mudando. A pessoa está interessada em comprar um produto de mobilidade. Pode ser uma moto, pode ser um carro, pode ser um ônibus, pode ser um caminhão, pode ser uma bike, pode ser uma bike, pode ser um patinete, cara, pode ser um patinete elétrico normal, pode ser qualquer coisa que faça com que essa pessoa seja um modal tradicional ou seja um micromodal. A gente tem que entender o que leva essa pessoa. A gente tem alguns passos para perguntar, poxa, eu preciso disso? É para mim? Funciona? Então, assim, todo mundo quer a pessoa no final do funil. Todo mundo quer aquela pessoa que está na conversão. Toda marca, toda empresa que vende produto ou serviço, ela quer entender o que? Ela quer pegar o cara ali no final. A pessoa quer pegar ali no final do funil. Ou seja, a pessoa que está na propensão final ali de converter em produto ou serviço. Só que ela esquece de entender como que é a jornada desse consumidor. Deixa eu mergulhar um pouquinho nisso aí. Para o Estadão, como é que vocês, então, acompanham? Vocês têm um produto, um serviço que vocês oferecem para toda a indústria, exatamente como você bem colocou, para quem vende automóveis, para quem vende bicicleta, motocicleta, caminhão, qualquer modal, que leva a pessoa do ponto A a um ponto B. E como é que vocês, para o desenvolvimento do produto, da oferta de valor que vocês têm para o mercado, como é que vocês mapeiam essa jornada do consumidor? Quais são os pontos que vocês mapeiam, só para a gente entender um pouco, para chegar, porque vocês têm pesquisas, tem uma série de coisas, mas quais são os pontos aí que vocês conseguem mapear para fazer a construção, o desenvolvimento desse produto final lá para o mercado consumidor, anunciante, enfim? Primeira coisa a gente entender dentro da audiência hoje do Estadão, não dentro do Jornal do Carro. O Jornal do Carro é um super vertical. A pessoa que entra dentro do Jornal do Carro, como eu disse, ela já tem alguma intenção. Ela pode estar ela pode ser um car lover, ela pode falar, poxa, eu gosto de carros, então eu gosto, então eu entro em várias coisas aqui. Não tenho nenhuma intenção. Topo de funil, eu só gosto de consumir conteúdos. Ao invés de entrar num site de notícias, eu gosto de entrar em sites de notícias sobre auto. Então, maravilha, ela vai ali saber. Agora, a gente precisa entender dentro dessa audiência do Estadão as pessoas que realmente têm interesse em autos. Então, a gente consegue entender numa audiência total qual que é a audiência que tem interesse em assuntos ligados à mobilidade. Porque, por exemplo, a pessoa pode ter interesse em auto, mas ela quer saber sobre um carro por assinatura. Ela tem interesse em auto, mas ela pode querer saber sobre um lançamento de um novo carro. Então, a gente precisa entender dentro dessa audiência quem tem interesse em mobilidade. Dentro do interesse de mobilidade, a gente separa por modais. Pessoas que têm interesse em autos, interesse em pesados, interesse em motos, interesse em mobilidade, de uma forma geral. E aí, quando a gente entende essa audiência, a gente fala, poxa, eu tenho um conteúdo aqui que é para topo de funil. Então, eu tenho aqui conteúdo noticioso, conteúdo de notícias, que é para fomentar essa audiência, trazer essa audiência, interesse que ela está consumindo um conteúdo sobre auto. Sim. Aí, quando a gente pega o pessoal e entende que essas pessoas elas entram dentro de um conteúdo que está ligado, por exemplo, a um review de um carro, a um recall, a informações sobre quilometragem, informações específicas sobre o modelo de carro, ela está numa fase de consideração. Então, ali ela tem mais informações, ela se engajou com esse conteúdo. Então, a gente precisa entender também, dentro dessa audiência, quantas pessoas estão nessa fase do meio do funil.
E Entendi. quantas pessoas estão na fase do final do funil? Por que a gente fala isso, El? Basicamente porque a gente desenvolve produtos específicos. Não adianta a gente desenvolver um guia de ofertas para quem está na fase inicial de funil. Não adianta eu falar que que o carro da marca A, ele está numa vantagem fantástica, ele está num preço fantástico. Se a pessoa está querendo buscar um outro tipo de carro, ou se ela está numa fase que ela não está querendo comprar carro. Você quer dizer que vocês vão entendendo, aí eu vou puxar um pouco aqui para o Descomplicando, vocês vão utilizando dados para entender em que etapa do funil, e a ideia é você aumentar o seu topo de funil e melhorar o processo para levar ele até o fundo. Criar, na verdade, o desejo de todo mundo é criar um cilindro de vendas. Tudo que entra lá em cima cai lá embaixo. Mas, assim, de qualquer maneira, você está dizendo eu entendo cada grupo, eu tenho diferentes interesses em diferentes modais, e eu entendo em que momento da jornada ele está, utilizando dados, obviamente, capturando isso, enriquecendo, organizando essas informações, para que você possa fazer uma entrega de conteúdo mais relevante para aquele grupo de usuários na etapa do funil em que ele estiver. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, por exemplo, a Tá, gente legal. fala assim, olha, eu preciso entregar uma estratégia full funnel para um cliente. Eu Uhum. preciso identificar, por exemplo, pessoas que têm interesse Uhum. naquele determinado, que tem interesse em autos premium, por exemplo. Falar, poxa, Uhum. legal, eu tenho um grupo de pessoas que tem interesse em autos premium. Ela tem interesse, ela não tá pensando em comprar, ou ela está no momento de compra, né? Entendi. Então, assim, ela tem interesse em autos premium. Pô, legal. Então, o que a gente pode trazer para a pessoa que tem interesses em autos premium? Poxa, a gente pode trazer um guia de autos premium. Poxa, veja Uhum. aqui os principais carros premium do Brasil. Poxa, legal. Só que a gente, dentro dessa audiência, topo de funil, a gente pode desenvolver conteúdos para que as pessoas se engajem e vão para uma fase final. Poxa, o Elson entrou, ele viu um conteúdo ali de um carro premium e falou, nossa, eu não sabia que esse carro tinha tudo isso. Quando você Uhum. faz isso, você gera um interesse. Se você Entendi. gera um interesse, você vai se aprofundar nesse conteúdo. Para se aprofundar, você fala, legal, eu tenho guia, mas eu preciso de um review específico do carro. Pô, você tem um Entendi. review, pô, legal, então eu vou para esse consumo de conteúdo. By the way, depois que você vê o review, você tem uma oferta. Poxa, que legal. Quer garantir a sua oferta? Olha só que estratégia simples. Atentando à tua fase de funil, você estava ali e você não tinha interesse em carro. Mas a gente desenvolveu um conteúdo que fez com que você fosse para a fase do meio. E ali, Legal. naquele conteúdo, você se engajou e falou, cara, que legal, agora eu quero saber uma oferta. Então, a gente te levou de uma fase inicial do funil para uma fase final do funil. E o mais interessante, utilizando dados e conteúdo. Muito Então, legal. assim, e isso que é o que nos diferencia da maioria do mercado. Muito legal. A gente já falou isso aqui num dos episódios dessa jornada, e é o tal do AIDA. Você fez lá, chamou a atenção, despertou o desejo, levou o camarada a ficar interessado e provocou a ação. Então, é muito legal isso. E baseado nessa jornada, nesse entendimento aí, qual é o impacto de vocês conseguirem entender adequadamente em que etapa do funil cada um desses diferentes clusters ou desses diferentes personas que estão aí engajando diariamente com os conteúdos, com as plataformas do Estadão Mobilidade, qual é o resultado para o negócio? De forma bem objetiva, papo reto, da ROI, entender esses grupos, utilizar a informação e devolver um conteúdo adequado do ponto de vista do negócio para o Estadão e para as marcas que se relacionam com o Estadão. Dá ROI esse trem aí ou é muito mais trabalho, pouco dinheiro? Como é que é? Da ROI. Por quê? Todo investimento que a gente faz em relação à parte de dados, entendimento dessa jornada, ele Uhum. traduz para a gente em receita. Então, hoje, eu consigo entender, do Uhum. ponto de vista, seja de audiência para o grupo. Então, assim, quando você entende produto e você traduz isso em conteúdo para fases de jornada de jornada de consumidor, por exemplo, Uhum. da jornada do consumo do conteúdo, no nosso caso, você consegue ter relevância dentro dos buscadores. Você Uhum. consegue ter um conteúdo, o algoritmo que a plataforma de vídeo usa, ela vai, se você tiver um conteúdo muito relevante, você vai ter mais visualizações.
E aí é isso, você fala assim, poxa, pode ser que não tenha nenhum guia premium de carros. Poxa, que legal, então eu vou desenvolver isso, um monte de vídeo falando sobre carros premium. Poxa, que legal, não tem. Você começa a despertar esse desejo. Então, isso traz mais audiência, faz com que você tenha mais resultado de publicidade. Ao mesmo tempo que você consegue, isso do ponto de vista editorial, do ponto de vista comercial, é você ter uma solução que ela pode ser para um cliente melhorar o awareness, para ele melhorar o consideration, ou ele melhorar as vendas. E você ter uma estratégia para cada cliente. Ao invés de você ir com uma estratégia pasteurizada, você tem uma estratégia adequada para cada cliente. Então, e na ponta, isso faz com que a gente gaste menos dinheiro para desenvolver as soluções, ou seja, a gente vai ter um custo muito menor, vai ter muito menos fricção para entregar um resultado para um cliente. Então, sim, a gente tem ROI nesse caso, quando a gente utiliza dados e conteúdo. Sim, entender jornada hoje é a sua diferença entre você fazer dinheiro ou fazer água, sabe? Eu acho que é basicamente isso. Godoy, muito legal, o papo está delicioso aqui. Eu e você gostamos bastante de conversar, mas a gente já está indo aqui para o final, em função do tempo. Mas eu queria que você deixasse aí suas considerações finais para os nossos ouvintes e internautas. Quero agradecer demais a oportunidade aqui de compartilhar um pouco de conhecimento. Cara, e basicamente, o que eu acho para a audiência aí é entender a jornada de consumo, a jornada do teu consumidor, do teu cliente. A gente teve um desenvolvimento grande de produto, a gente saiu de algo que era um produto marginal, que era um produto que tinha perdido credibilidade, rentabilidade no mercado, tinha perdido interesse do mercado, e isso é normal, tá, gente? Faz parte do game, a gente vê plataformas sofrendo bastante com essa questão da amplitude, da pulverização, na verdade, do investimento, aí, principalmente de anunciantes. Godoy, mesmo nas mídias tradicionais, nas mídias novas, eu quero dizer, o MySpace perdeu espaço para o Facebook está perdendo espaço para a galera nova, tem todo mundo indo para o Instagram, indo para o TikTok, então essa migração de interesse é natural, e as empresas como a sua, que tem feito um trabalho brilhante, tem que se adequar realmente a essa nova necessidade, essa nova chamada ao novo consumidor. E é mesmo, e tem um ponto claro aqui, que se você não entender a jornada, você não consegue evoluir o teu produto. Eu acho que é uma consideração, takeaway entenda de fato a jornada do teu consumidor, entenda as micro-jornadas do seu consumidor. Então, para que você realmente possa ter uma vantagem competitiva frente à concorrência, que não é fácil, e ter um entendimento claro de desenvolvimento de produto, para que todo mundo possa ganhar mais dinheiro no final. É isso. Muito obrigado, Godoy. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Foi top aqui a conversa. Eu tenho certeza que trouxe muito conhecimento. Eu também saio daqui muito melhor do que eu entrei. Acho que essa troca ela é sempre boa, ela é intensa, ela é produtiva. E eu quero realmente agradecer aí pela visão que você trouxe, como um produto precisou se transformar para adequar-se à nova jornada do consumidor, à nova forma do consumidor consumir um produto, um serviço, um conteúdo, que é o que vocês fazem de maneira primorosa. Então, eu quero agradecer e já convidar os nossos walkers, dizendo que aqui nós terminamos a série com 7 passos da jornada do consumidor, e nós estamos falando aqui de como revisar e testar constantemente, e é uma das coisas que o Godoy falou, tem que testar de novo, pesquisa, entende, testa, melhora, é um processo de melhoria contínua. Então, no próximo episódio, nós vamos discutir se é possível fazer isso sem o uso da tecnologia, ou o quanto o uso da tecnologia pode impulsionar o seu negócio no trabalho de entendimento da jornada do consumidor. Então, não percam o próximo episódio, que já vem aí, e eu mando um grande abraço para vocês.